Bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. E hoje a gente vai falar sobre o live action de A Pequena Sereia. O temido, o aguardado, o mais novo remake da Disney. Vamos conversar se o filme vale a pena, se a gente gostou, se a gente não gostou. E vamos conversar com spoilers, porque é muito importante a gente falar das mudanças que tiveram nesse filme, né? Pra fazer o nosso ponto sobre o que a gente achou dele. Então, se você não assistiu ainda, acho que vale assistir. Acho que é uma experiência legal, se você gosta, né, da história. E vamos conversar com spoilers pra quem já assistiu. E se você ainda não segue a gente no Twitter, no Instagram, principalmente no TikTok, procura lá, @TênisVerdeCast. Estamos produzindo conteúdo de altíssima qualidade toda semana. Sai muita coisa por lá, então segue a gente, compartilha com seus amigos, faz o Tênis Verde chegar a mais pessoas pra gente crescer e conseguir viver disso, que é o nosso objetivo no final das contas. Bom, então cá estamos mais uma vez, mais um live action da Disney, mas eu acho que essa é a primeira vez que a gente fala de um live action da Disney aqui no podcast. É? Num episódio inteiro sobre ele, eu acho que sim. A gente falou de Aladdin? Não me lembro. Eu não lembro também, eu fiquei nessa dúvida, porque o Rei Leão tenho certeza que a gente não falou. A Mulan a gente também não falou, a Bela e a Fera a gente nem tinha podcast. Cinderela também não, acho que Malévola também não. Aparentemente não falamos sobre nenhum mesmo, então essa vai ser uma experiência nova, né, diferente aqui, porque remakes da Disney, né, essas versões em live action da Disney é um lugar muito delicado, porque ao mesmo tempo que eu acho que tá rolando uma saturação, né, desse formato, digamos assim, especialmente agora que tá rolando muitos remakes de coisas que são muito recentes, né? A gente até debateu sobre isso no Boletim do Hype, que é o nosso programa de notícias exclusivo para apoiadores lá na Aurelo. Então, se você ainda não nos apoia por lá, é só ir no aplicativo da Aurelo ou no site orelo.cc/tênisverdecast. Com R$5 você já tem acesso a esses conteúdos exclusivos. E lá a gente teve uma conversa bem mais extensa sobre essa questão, né? Porque tendo série aí de Harry Potter, Crepúsculo, live action de Moana, que não tem nem 10 anos, né? Rola um sentimento esquisito. Mas a Pequena Sereia, ela tá num lugar muito diferente, né? Ela tem mais de 30 anos de idade aí da animação. Passou-se muito tempo. E eu acho que esse live action, especificamente, diferente de alguns outros, ele tenta trazer, né, o máximo possível de algo novo. Que eu acho que, ao meu ver, o ponto mais importante pra mim de existir uma versão live action dessas animações da Disney. É engraçado que, de uma maneira geral, pelo menos na minha perspectiva, a Pequena Sereia é a mesma história, tipo, a mesmíssima história em vários pontos, só que é justamente você saber o que atualizar dessa história, né? Que eu acho que é um problema muito grande dos remakes da Disney de uma forma geral, tirando algumas exceções, é que eles mudam o que não precisa, mantém igual coisas que talvez não precisava serem iguais e tal. Quando não muito, talvez o principal problema, pelo menos da minha perspectiva desses remakes, não sei do seu caso, é que quando vai pro live action, alguma coisa se perde. No sentido de magia mesmo, sabe? Do encanto, de algo que, tipo, você assiste animação, beleza, tem a questão de ser uma animação e de ser um live action e tal, só que ainda assim parece que alguma coisa se perde, tipo, parece que a obra que a gente vê com atores e tudo mais, com efeitos visuais, é algo sem alma na maior parte das vezes. Tirando Aladdin, que é perfeito, sem defeitos. Sim. E eu acho que mesmo, né, já dando spoiler aqui da minha opinião, mesmo gostando bastante do live action da Pequena Sereia, eu acho que o Aladdin ainda é meu favorito. Eu acho que ele é muito mais redondo. Algumas coisas da Pequena Sereia eu acho que ainda, tipo, é meio... né? Mas, no geral, eu acho que é isso. É um filme bem antigo, que tem diversos closes errados na animação. E eles aproveitam essa oportunidade de agradar quem gosta da história da animação, mantendo basicamente a mesma estrutura, mas encaixando isso no momento mais atual, não só no que a gente vê, no caso da escalação da Halle Bailey, mas também na história, né? Algumas
são às vezes mudanças muito pequenas, mas que no todo fazem total diferença. Eu acho que esse é o segredo para um bom live action da Disney. Porque eu acho que, infelizmente, eles serem muito ousados, a maioria das pessoas não vai gostar. Mas, te pergunto, quando que eles foram muito ousados? Talvez nunca, Então. mas, por exemplo, eu acho que o da Mulan foi um pouco... Acho que o da Mulan eles arriscaram mais. Eles tiraram as músicas, eles mexeram bastante coisa na história, né? No vilão do filme, que eu acho que muda algumas questões estruturais da personagem. Quando coloca uma questão de magia e tal, eu acho que isso mexe bastante. Eu acho que o da Mulan talvez tenha sido o mais arriscado, no final das contas. É que, pelo menos na minha perspectiva, a questão de você fazer adaptação, fazer alguma coisa baseada num livro, no que quer que exista, é você manter a essência daquela obra. Pelo menos pra mim. Eu acho que, inclusive, foi talvez por isso que a gente não falou sobre Mulan na época, que sabe que a gente divergiu muito de opinião, ia virar um podcast muito você tentando defender algumas coisas e eu só criticando as mesmíssimas coisas. E sem contar que o filme, ele tava levantando muitas discussões que eu acho que nenhum de nós dois teria condição de realmente conversar sobre isso, que envolvia realmente questões culturais, que a gente não tem base pra falar sobre a cultura chinesa. Então, sim, pra evitar falar alguma merda e também o clima, não sei, foi muito estranho, né? Foi na época da pandemia, foi tudo muito esquisito na época desse live action. Então a gente acabou não falando, mas também porque eu gostei um pouco mais do que você. Pouco bem mais, eu acho. O Mulan, tipo, ele... Eu não sei até que ponto eu diria que ele é ousado ou que ele só desvirtua do material original. Tipo, da animação, no caso, sabe? De fazer algo muito diferente, mesmo que por muitas vezes não dá pra reconhecer a obra, a animação, no caso, sabe? Sim, não sei, às vezes deve ter alguém que gostaria disso, gostaria que essas versões live action fossem realmente coisas novas. Sim, então, no final das contas, acho que não dá pra agradar todo mundo, sim, né? Eu acho que os remakes da Disney, é impossível sair um remake que vai agradar todo mundo, porque envolve muito essa carga nostálgica das pessoas que cresceram com as animações e tal. E aí, independe. Se o live action funciona ou não, vai ter quem não goste. No caso de Mulan especificamente, independente da adaptação, eu acho o filme ruim. Tipo, ele quanto filme sozinho, eu não gosto do filme, eu acho o filme bem, bem fraquinho e tal. Mas, voltando à questão da Pequena Sereia, tem esse ponto que você levantou de closes errados e tal, que assim, falando na minha perspectiva, quem acompanha um podcast já há muito tempo talvez já saiba disso, mas eu não tenho nenhuma relação, não só com a Pequena Sereia, mas com as animações da Disney, assim, de uma forma geral. Eu amo o Rei Leão, tenho tatuado, adoro o Aladdin, mas foram coisas que eu vi depois de velho, tipo, eu não cresci com essas animações, então eu não tenho nenhuma relação de intimidade com elas, desse carinho nostálgico e tal, tanto que eu tava com zero expectativa para o live action da Pequena Sereia, e até mais, eu só fui ver a animação depois que eu já tinha visto o live action, então foi muito engraçado fazer essa engenharia reversa de ver a coisa mais recente, sentir algumas coisas ali, assistir a animação e falar, não, isso aqui já existia aqui e tal, não sei o quê. Mas, de uma forma geral, foi engraçado, sabe? Porque eu tenho zero apego com a animação. Eu também não tenho. Eu também não fui uma criança que cresceu com a Disney. Eu até tava refletindo bastante sobre isso esses dias. Eu acho que a coisa mais próxima que eu tive da Disney quando eu era criança, não lembro se eu já comentei isso no podcast. Quando eu era criança, vendia na banca de jornal uma fita que chamava Magic English, que era basicamente para ensinar inglês para as crianças. A minha mãe comprou a primeira e ela não tinha dinheiro para comprar as próximas, então eu só tinha essa uma. E eu assisti essa fita em looping, porque era a única que tinha e eu achava muito divertido. Então eu acho que esse foi o contato mais próximo que eu tive, na verdade, com as animações quando eu era pequena. E eu tenho uma memória, eu não sei se eu inventei essa memória, mas eu sempre falo que o primeiro filme que eu assisti foi Mulan, no cinema. Eu lembro de ter essa memória de ter ido com meu pai, um dos pouquíssimos momentos que eu tive com meu pai na minha vida inteira. E Mulan é a minha animação favorita, talvez de todas, principalmente da Disney. É minha personagem favorita da Disney. E é a única realmente que eu tenho algum apego e que eu tenho até hoje. E a Ariel é muito engraçado porque eu sou muito apaixonada por sereias,
Gosto muito da mitologia, do mito da sereia de uma forma geral e tudo que envolve isso. Mas a Pequena Sereia eu nunca tive um apego. E eu acho que talvez tenha muito a ver com esse lance de como que é a animação. Por mais que muita gente defende a Ariel e fala que não, que ela sempre quis conhecer o mundo humano e ela era muito curiosa e tarararara, eu acho que pesa muito a questão do romance com o príncipe. Ela fala muito sobre isso, ela vocaliza o quanto ele é bonito e o quanto ela quer estar com ele. E eu acho que isso me afastou da Ariel por muito tempo, de verdade. Eu acho que até hoje, no final das contas, eu não tenho uma identificação, super respeito quem ama a personagem, quem tem ela como favorita, que acha ela incrível e tal. Mas eu acho que eu vou carregar muito mais com carinho a Ariel do live action do que a da animação. E eu acho que a partir do momento que foi anunciado que a Halle seria a Ariel, eu vesti a camisa, assim, imediatamente. Falei, olha, eu vou defender esse filme até onde for possível por essa garota e pelo que esse filme vai representar pra muita gente. Muita, muita gente. Isso vai muito além de... porque é um filme da Disney e tal. Isso vai marcar a vida de tantas e tantas e tantas crianças. E adultos também, né? Gente adulta que não se viu na tela, né? Poder ter esse momento agora, tal qual foi o Pantera Negra, por exemplo. Então, é isso. As minhas expectativas pro filme, elas nunca tiveram nada a ver com a animação ou expectativas minhas. Era muito mais por esse momento e por essa mensagem, por esse marco, né? Que é essa mudança pro live action. Nesse sentido, eu acho válido, tipo, ter as expectativas e tal, mas na minha percepção, tipo, independente disso, o teaser, o trailer não tinha me conquistado, sabe? Eu assisti e fiquei, nossa, gente, mas o que vocês gostam tanto nisso que eu não tô vendo, tipo... Isso foi uma coisa muito engraçada. Quando saiu o primeiro teaser, eu fiquei maluca, eu adorei. E eu lembro vividamente que você falou, mas não tem nada. Só tem a voz dela. E eu falei, Arthur, calma lá. Assim, tipo, não se engane. A voz dela é um fator da história. Sim, mas eu não tinha... Então, essa mas bagagem. Eu expliquei isso. E você falou, tá bom, caguei. Mas também, eu acho que é muito válido mencionar aqui também que dos live actions que tem música, a Halle é definitivamente a melhor de todas, assim. Então, isso também faz diferença. A Emma Watson, me perdoe a todos. Ela está péssima na Bela e a Fera. Eu detesto o live action da Bela e a Fera. Eu acho bem fraco. Eu acho muito Ctrl-C, Ctrl-V da animação. E eu não gosto disso. Eu, pessoalmente, não gosto disso. Sei que tem gente que adora por causa disso. Mas, independente, eu acho que a Emma Watson está atuando, assim, o mínimo do mínimo do mínimo. E cantando, me perdoem, péssima, terrível. E aí a Naomi Scott como a Jasmine, eu acho incrível. Eu acho que ela já é cantora, inclusive, né? Ela tem trabalho de música também. Mas não chega aos pés da Halle, que é A menina, ela acho que saiu da barriga da mãe dela cantando, assim, né? Ela desde muito cedo já canta com a irmã e tal. Foi contratada pela empresa da Beyoncé. Então, assim, não é pouca merda não, entendeu? A menina sabe o que tá fazendo. E aí, fazendo meia-culpa, quando eu assisti o filme no cinema, quando ela canta, aí sim, nossa, arrepiei, que bonito e tal. Mas antes disso, eu tava, bonita a voz da moça aí, mas... Mas, puxa vida, ela é uma sereia. Você nunca fez essa associação de que, né, sereia, canto de sereia, voz de sereia teria alguma mínima importância? Eu não sou tão dentro do mundo das sereias assim, sabe? Tipo, pra mim... Tem que assistir o doc da Netflix. Sereias e Tritões. Tem indicação nas nossas redes sociais, pra quem não sabe do que estou falando. Mas apesar de eu ter gostado muito do teaser, do primeirinho teaser, que era muito pouco, mas eu acho que era o suficiente pra, tipo, olha, vocês reclamaram dessa atriz e olha aqui o que ela entrega. Só que a partir do momento que começou a sair os trailers mesmo, aí teve todo o lance do visual, dos personagens, aí eu comecei a ficar meio balançada, assim, tipo, meu Deus, por favor, eu quero apoiar esse filme, me deixa gostar desse filme. Que eu comecei a ficar meio preocupada ali, né, com as outras imagens, né, depois daquele primeiro teaser. Zero surpresa vindo da Disney, né? Vamos pegar algo que é extremamente marcante nas animações, que são... Eu não sei se essa é a palavra, personagens antropomórficos, porque eles não têm... Eu acho que é, sim. Né? Tipo, eles têm as expressões muito definidas. Não, mas eles têm traços, tipo, o Sebastião tem um lábio grande, assim, tipo, não tem nada a ver com a realidade aquilo. Sim, e aí, tipo, isso tudo
E eu acho que a coisa que eu mais odeio nos live action, de uma forma geral, é essa busca por um realismo que não faz sentido, cara. Tomamos como É um exemplo a mundo de própria... fantasia, né? Tipo, Pequena Sereia. É um mundo de sereias, mas os peixes são reais. Rei Leão, todos os bichos falam, a gente tá aqui fazendo Shakespeare. Todo mundo real. Isso fica, cara... O Rei Leão eu até consigo entender um pouco mais, porque apesar de serem, né, animais que falam, não tem nenhum outro aspecto mágico, ao meu ver, no Rei Leão. Eu não vejo tanto com esse mundo mágico, assim, tipo... É claro que é um filme mágico, mas não no nível que é a Pequena Sereia. Tipo, é literalmente uma criatura mitológica que não existe, que é lenda. Uhum. Então, tinha muito mais liberdade criativa pra realmente deixar uma coisa mais fantasiosa. Tipo, pô, a Úrsula é um povo, metade mulher, sabe? Por quê os bichinhos tinham que ser 100%, né, reais? Não faz muito sentido. A gente vai falar sobre os bichos depois e tal, mas eu acho que o linguado, que já não é grande coisa na animação, sendo bem sincero, tipo... Ele é muito característico visualmente, mas quanto personalidade é meio que, tipo, qualquer coisa, sabe? Ele é o que mais sofre quando vai pro live action, porque ele é um peixe. E é um peixe qualquer, sabe? Até a questão da cor dele fica muito apagada também, então... Isso que às vezes não... Na minha cabeça, quanto uma pessoa que consome cultura pop, a gente fala constantemente e tal, como que o idealizador olha pra isso e fala, putz, é isso mesmo, tá bom. Vamos seguir com isso. Tipo, será que existe uma cartilha na Disney de tudo que é animal tem que ser real e independente da visão do diretor? Ou se os diretores são os que são contratados para dirigir esses filmes, são realmente meio fracos nesse sentido criativo mesmo, sabe? De, não, gente, vamos adotar algo mais fantasioso, algo mais cartunesco mesmo. Vamos misturar linguagens aqui. Não faz muito sentido, sabe? Eu até entendo o que eles quiseram fazer no Rei Leão. Eu não concordo, mas eu entendo. Porque como que você faz um live action de um filme que, na verdade, são animais, né? Ou eu acho que o Rei Leão, pra mim, tinha que ter sido uma versão com gente. Tipo, a gente vai pegar essa história e a gente vai colocar isso... A gente vai tirar da savana, a gente vai tirar do mundo animal e a gente vai colocar no mundo real. Uhum. Pra mim, essa seria a adaptação fazer o que faria caminho sentido. inverso. Eu acho que era o que faria sentido pra mim. Uhum. Mas na cabeça deles era, beleza, então a gente não pode contratar um monte de bicho pra atuar, então a gente vai fazer hiperrealista. Então eu até entendo. Eu não concordo, mas eu entendo. Mas, vou desvirtuando um pouco do assunto, eu ainda acho que dentro do que eles fazem mal feito, porque animais têm expressões, animais têm feições, tipo, eles têm expressões. E Guardiões da Galáxia Volume 3 comprovou isso, né? Porra, exatamente. Tipo, tem como você contar aquela história usando de algo realista, mas ainda assim trazendo sentimentos. E o Rei Leão parece que, tipo, eram pessoas que... porque a gente estudou muito os animais, eu não sei o quê. Não parece. Tipo, os animais não têm expressão alguma, cara. Eles estudaram os movimentos, eles estudaram, tipo, outras coisas. Uhum. Não as expressões, né? Tipo, pega o meme lá dos gatos do demônio, lá, o Sephiroth. Asmodeus! Tipo, os bichos assustados, você fica, caralho, os bichos têm expressão, sabe? Aí você vai ver o Simba lá, pá! É uma coisa triste, sabe? Tipo, sem alma. É triste não porque a cena é triste porque ele não passa tristeza. Exatamente, tipo, horroroso. Terrível. E aí, na Pequena Sereia, tem altos e baixos, né? Eu acho que tem alguns... O Sebastião, no final das contas, eu acho que passou pra mim, porque mesmo com aquele visual dele, independente da voz, a gente não tá falando ainda de personalidade, tá? Independente da voz, eu gostei do visual dele, o linguado realmente não colou pra mim, e o peixe lá, pássaro que entra dentro da água, ele também eu achei legal, mas eu acho que no final das contas o que ajudou muito foi a fotografia do filme de uma forma geral, especialmente no fundo do mar ali, que deu um tchan de magia, assim, de colorido em alguns momentos, que era uma outra coisa, tava muita gente preocupada, né, falando que o filme tava escuro, e eu acho que ainda tem vários momentos do filme que não são tão vibrantes. Sim. De novo, Aladdin eu acho que é um filme muito mais magia Disney, muito mais colorido, muito mais, sabe, vivo do que A Pequena Sereia.
Mas tiveram momentos bem legais, assim. Eu acho que tem um capricho no filme. Apesar de não ter tanta cor quanto poderia ter. Sim, eu acho que eles poderiam ser mais criativos, sabe? Tipo, a direção de arte ter mais, sabe? Sim. No final fica algo muito... Na minha percepção, eu acho que eu vou muito mais lembrar do live action quando a Ariel vai pro mundo da superfície do que exatamente ela no fundo do mar. E uma coisa que revendo o filme, e eu fiquei pensando depois, que tipo, na primeira vez que eu vi o live action, eu fiquei, nossa, tem umas escolhas aqui legal de câmera, de transição, que já era da animação, então não é exatamente algo novo. Mas ainda assim, eu acho que o trabalho de direção do Rob Marshall, que é de filmes musicais, né? Chicago, Nine, ele fez uma porrada de filme. Eu acho meio... Não é vazia a palavra que eu quero usar, mas parece que falta ele trabalhar mais com ângulo, sabe? Fazer umas coisas mais artísticas mesmo. Parece tudo muito... Qual é o plano mais simples que eu posso fazer pra filmar essa cena? Pra filmar essa cena? Pra filmar essa cena? No final, nada se destaca muito também nesse sentido, que é uma coisa que, ao meu ver, puxando até mesmo a questão do Aladdin, tem hora que eles brincam mais com as coisas, sabe? Tipo, fica mais interessante de acompanhar. E não é muito bem o caso da Pequena Sereia. Eu concordo super. Eu acho que ainda assim, por exemplo, a performance de Under the Sea, eu gostei muito. É legal. Eu achei que talvez tenha sido a minha cena favorita, assim, do filme. Considerando que é tudo computação gráfica, basicamente, né? Eles ainda conseguiram fazer de uma forma que ficasse interessante. Eu não senti que a Ariel parecia encaixada ali, sabe? Eu senti que ela fazia parte da cena. Mas é isso, acho que poderia ser muito mais considerando a história que é, né? E o universo que faz parte. O Under the Sea, eles se safam, mas ao mesmo tempo é complicado, né? Que, tipo, vamos fazer realista. Então tem que trazer umas criaturas que são muito reais e tal. Mas ao mesmo tempo você me bota os bichos fazendo ula debaixo d'água. Lá fica tipo, gente, se vocês aceitam isso... É contraditório, né? É meio frustrante um pouco isso. E dá pra perceber que eles tentam copiar, né, vários momentos do filme, como você comentou, que é uma coisa que eu acho que é inevitável, né? Dessas recontagens, né, de histórias. Mas eu acho que eles não exageram tanto. Eu lembro que A Bela e a Fera me irritava muito, porque eu conseguia ver o filme inteirinho, assim. Tipo, várias cenas que não precisava, tipo, cenas que não são icônicas, mas que eles faziam frame a frame. E isso me deixa muito brava. Eu achei o live action da Bela e a Fera muito datado por causa disso. Entendi. Porque eu tava assistindo e eu ficava, gente, eu tô vendo um filme feito nos anos 90. Tipo, eles não atualizaram a fotografia, né? E eu acho que pelo menos no Aladdin, na Pequena Sereia, tipo, eles tentam fazer homenagens à animação, mas sem exagerar. Bom, vamos começar então a dissecar, né, os personagens, a história aqui, começando por ela, Halle Bailey, que eu acho que é a grande alma, assim, do filme. Eu acho que ela, apesar de não ser uma atriz super experiente, ela é definitivamente uma cantora extremamente experiente. E eu acho que a falta de experiência dela, a inocência dela, se conecta muito com a personagem. E eu acho que ela carrega o filme nas costas, assim. Mesmo em alguns momentos, eu acho que ela não entrega tanto, assim, na atuação. Ela tem uma doçura e uma coisa, uma aura nessa menina que é inexplicável, assim, que é dela. É um bagulho meio inocente, né? Meio... Quero conhecer esse mundo. Eu acho que você até citou isso, como cair num lugar muito parecido com Mulher Maravilha da Gal Gadot no primeiro filme. Que quando ela vai pro mundo dos humanos e ela fica, tipo, curiosa com as coisas e tal. Cai num lugar muito parecido. E é engraçado, né? Que até... O filme lá da Gal Gadot, dirigido pela Patty Jenkins, tem muitas semelhanças com A Pequena Sereia em várias questões, mas tal qual aquele filme, né, que no momento que a Gal precisa ser mais ali, dramática, tal, que ela não entrega muito bem, eu não diria que a Hailey tá igual, porque eu não sinto exatamente... É Hailey. Hailey. Não tem tanta parte dramática, assim, forte pra dentro desse filme. Eu acho que o que teria seria as interações dela com o pai. E aí fica num lugar meio, tipo... Nada demais. Porque eu acho que no final das contas, assim...
eu nem espero tanto, assim, dela, porque eu acho que também não é uma história super dramática, sabe? Tipo, Sim. ai, putz, o pai não deixa ela, tipo, ai, entendeu? Adolescentes fazendo adolescência. Não é nada demais. No final das contas, não é nada demais. É uma briga de pai e filha, sabe? É Uhum. claro que, pô, no final lá, né, a mulher mata o pai dela, o negócio ficou um pouco intenso ali. Mas, no geral, eu acho que não é um filme super dramático. Ele é muito mais pra esse lado da doçura, do romance. E aí eu acho que funciona. Eu acho que ela funciona muito bem. Lembrando que quando ela tava gravando o filme, ela tinha ali entre 18 e 19 anos. Então, ela é bem jovenzinha. E. Eu acho que é isso. Eu acho que ela tinha muita boa vontade, sabe? É o primeiro Uhum. grande filme da carreira dela. Ela nunca fez um negócio nessa escala. Então, eu acho que isso transparece na Sim, atuação sim. dela, nessa gana de eu quero fazer isso dar certo, eu sei o quanto isso vai significar para as pessoas e eu quero entregar. E eu acho que colabora muito o fato deles terem dado uma ajudada, assim, né? Eles melhoraram, ao meu ver, muito a personagem da Ariel, que tem esse lance da curiosidade e de querer viver coisas novas, querer conhecer o mundo acima, né, na superfície. E eu acho que eles deixam isso muito mais claro, muito mais óbvio nesse filme, dão muito mais espaço para ela experienciar isso, né? No momento que ela subiu pra superfície e ela começa a cantar a música que foi colocada, né, no filme, né, dela falando das primeiras vezes, e ela vendo fogo, ela vendo as coisas e tal. Falei, cara, é isso, era isso que a animação tinha que fazer, sabe? Só ela falando, só ela cantando em Part of Your World não é o suficiente. Então eu acho que o live action melhorou muito essa questão. E não só por isso, mas porque a animação, ela muito rapidamente, ela torna o Part of Your World, o que quer que seja da história, sobre o Eric, sobre o garoto, Sim. sobre, tipo, beleza, ela tem essa curiosidade, mas parece que a curiosidade logo vira a questão do romance. E eu acho até engraçado que quando eu fui pesquisar umas imagens pro meu vídeo e tal, eu caí num texto da Vox falando com comparações, né, do material original pro live action e tal, comentando sobre as músicas e até aí foi que eu te mandei aquele bagulho lá do rap, que depois a gente vai falar, tava nesse texto. E essa parte da Ariel, a pessoa que escreveu o texto colocou: ah, não, porque a animação é muito sobre o despertar sexual da Ariel, não sei o que. Aí eu, quê? Existe essa interpretação até em relação a Whole New World, quando o Aladdin canta pra Jasmine. Tem muita gente que interpreta dessa forma também, como se fosse uma questão de despertar sexual também. Então, Aham. É, eu... no final das contas, é super aberta a interpretação, né? Tipo, pra Sim, sim. algumas pessoas defendem ferreamente que ela tá falando sobre o mundo dos humanos e que o Eric não importa, que o Eric veio depois, mas pra algumas pessoas ela tá falando sobre sexualidade, então. Mas eu achei muito engraçado que, beleza, todo mundo tem o direito de ter a interpretação que quiser, se a obra dá a possibilidade para isso. Mas parece que a régua da Pequena Sereia tipo, ela Ela é pende bem extrema, muito né? pra quem quer defender a animação de qualquer forma relacionado a isso. Tipo, não é Claro. errado a questão da Ariel, é sobre o mundo dos humanos, é sobre o sexo, tipo, e parece que ninguém tá de acordo com. Não, gente, no final das contas ela só queria ficar com cara, sabe? Tipo, não envelheceu muito bem no final das contas, sei É, lá. se a pessoa quer gostar da Pequena Sereia, tá tudo certo. Mas é ser realista, né? É ser realista. Tipo, a gente reviu a animação, sei lá, 3 dias antes de eu ir assistir o live action. E, cara, é gritante, assim, tipo. Do momento que ela vê ele, ela fala umas 2 ou 3 vezes o quanto ele é bonito. Ela fica suspirando por ele. Ela fala que ama o cara. Ela nem conheceu ele de verdade. E ela fala pro Tritrão: Daddy, I love him. Tipo, sinto muito, né? Não tem o que fazer. Mas tá tudo certo. É um Sim, produto daquela época. sim, sim. E tá tudo certo. Tal qual esse live action é um produto dessa época. Não faria. Seria muito complicado fazer história igual, né? Uhum. A gente precisa incentivar hoje em dia que garotas queiram mais do que serem aceitas por um homem, né? E o que eu acho muito legal do filme é que, no final das contas, ele é um filme super romântico. Eu acho ele muito romântico. E eu acho ele mais romântico ainda, justamente porque eles constroem o romance. Não é uma coisa, eles olharam pra cara do outro e
É isso aí, sabe? Tipo, Aham. ainda tem uma dificuldade ali, né? Tem a questão de que eles não conseguem se comunicar. Mas, dadas as circunstâncias, eu acho que eles se esforçaram bastante pra fazer eles terem uma conexão, né? Pelos seus interesses, pela o lance de colecionar, de querer viver o mundo, dos dois se sentirem presos e tal. E isso fez eu me apaixonar muito mais pelo romance dos dois e torcer pelos dois e suspirar durante o filme, sabe? Do que a Sim. animação jamais fez. Porque vira algo orgânico, né? Tipo, você vê que aquilo. Ainda tem a questão lá da Úrsula, que ela pôs um temperinho aqui que a Ariel não vai lembrar que precisa beijar o Eric. Que na animação não Sim. tem isso. Tipo, é a Ariel na missão de tem que beijar esse homem e vamos, É. sabe? Tirando essa carga da personagem no live action, é tipo, ela vivendo, ela. Tipo, tem um Eric, achei ele bonitinho mesmo aqui, a gente tá aqui criando um interesse, estamos vivendo aqui junto e tal. Então é algo que é construído, como você falou, não é algo simplesmente tudo vira sobre isso no final das contas. Não. Isso acaba sendo talvez o ponto final, o detalhe dessa história e não exatamente o foco dela. Eu até achei legal que a Ariel, no final das contas, ela nunca verbaliza que ela gosta dele. Uhum. Quando o Tritão confronta ela a primeira vez, ela fala: Não, mas se você conhecesse ele, você ia ver como ele é generoso, como ele é bondoso. Porque no final das contas, a discussão dos dois é sobre esse conflito que existe do Tritão detestar os humanos, né? Porque os Aham. humanos mataram a mãe da Ariel e tem esse trauma, né? Essa coisa de que todos os humanos são ruins e a Ariel tá tentando convencer de que não, de que também existem humanos bons. Eu acho que isso é muito legal, porque Sim. não querer colocar o Eric, tipo, não, ele é super gatinho, pai, gosta dele. Claro que o Tritão não vai gostar do cara, entendeu? Mas ela fala da personalidade dele porque ela vê ali ele conversando, ela sabe um pouco mais sobre ele e tal. Sim. Aí não é pouco, mas já é mais do que animação. Mas ao longo do filme, a partir do momento que ela vai pra superfície e que ela começa a conviver com o Eric, a gente vê a personalidade também do Eric, né? E Uhum. isso é super positivo pro filme porque na animação ele tá lá, né? Ele é o Aqui príncipe, ele tem uma essa é a vida. característica dele, né? Ele é o príncipe, ponto final. Aqui não, que tem todo algo a mais pra ele que ajuda a torná-lo de fato um personagem pra história. Exatamente, eu achei muito bacana o que eles mudaram ali da história. Foi até engraçado porque antes de eu ver o filme, eu vi que ia ter a rainha, né, que ia ser a mãe dele, interpretada pela Noma do Meshuene, que é a Hermione do Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, né? E eu fiquei, então acho que o pai dele deve ser branco, né? Tipo, só que aí não, no filme ele é adotado e Sim. ele foi encontrado pelo rei e pela rainha porque ele tava num navio que foi naufragado e tal. Ele tem essa coisa de querer conhecer outros lugares e expandir realmente ali a questão cultural do reino, né? E trazer coisas novas. Então eu achei isso muito legal, porque coloca o Eric e a Ariel em lugares muito parecidos, né? De personalidade e até de vida, a partir do momento que os pais ficam putos, falam: você não vai pro mar, você não vai pra superfície, os dois têm que ficar presos, e tipo, olha aí como eles são iguais. Mas esse interesse pelo mundo e de conhecer as coisas eu achei muito legal, eu achei muito fofa a cena deles conversando ali, ele mostrando as coisas no mapa e tal, e ela também mostrando pra ele umas coisas que ele não sabia. Aham. Então, você começa a entender, tipo, pô, eles são jovens, né? Claro que você vai acabar se apaixonando facilmente dessa circunstância, né? E o Eric, né, além disso tudo, ainda tem a questão de que ele tem uma música dele que ele canta. E, ai, porque a vida e o mar e tá me chamando, tal. Posso estar errado no que eu vou falar? De uma cafonice ímpar, mas o mais triste é que, tipo, não é uma cena muito visualmente interessante, porque ele é ali parado e andando de um lado pro outro no mesmo lugar, e corre um pouquinho aqui, e canta ali, e olha pro mar, e meio que é isso. Eu defenderei a música, não Aham. defenderei a cena. Eu acho que a cena poderia ser melhor, poderia ser mais interessante, mas foi aquilo que a gente conversou depois de ver o filme, né? Depois que a gente vê Under the Sea, tudo colorido, piriri, pororó, aí a gente vai pra essa cena que não tem nada, é tudo cinza, basicamente, fica muito discrepante, fica muito sem graça.
mas eu gostei da música. Eu Aham. estou, inclusive, ouvindo a música na vida e eu acho que ela é realmente muito legal. Eu gosto mais dela, inclusive, do que a música do Fera, que eu já tinha gostado na Bela e a Fera. Foi uma das poucas coisas que eu gostei, foi a música que deram pro Fera. Mas eu acho que essa é mais legal. Eu acho que o Jonah Howard King, que é o ator, ele não tem uma super voz, mas eu acho que ele entrega uma emoção ali. E eu gostei que tem um negócio, eles colocam um pouco da voz da Halle no fundo, tem essa coisa do canto da sereia, que ele fala que está chamando por ele. Tem alguma coisa no instrumental ali na letra que me convenceu, assim. Entendi. Eu achei uma letra, eu achei uma música que ela é um pouco romântica, assim, mas também fala um pouco sobre os anseios dele e dá mais espaço pro cara, né, pra gente conhecer ele, então eu gostei. Acho que a cena poderia ser melhor, sim, mas vou defender a música. Justo. Eu acho que tinha uma coisa simples que talvez fizesse a cena funcionar melhor, mas aí talvez cortasse um pouco mais pra frente outra questão, que tipo, começa a música com ele na sala dos cacareco dele, sabe? Tipo, ele vendo aquele monte de coisa e tal. Dos cacarecos. Aí, tipo, vem o canto da sereia e ele vai pra praia. Podia Tipo, fazer, joga ele dentro da água, faz um Under the Sea aí dos humanos, sei lá. tinha formas de ser uma cena mais legal, mas parece que foi tipo, temos essa música aqui do Eric, aí o diretor, coloca ele aqui, ó, e tá bom. Dá umas voltas aí, Jonah, faz um rolê aí. É. Tanto que eu acho que a única parte que é mais legal, que aí não é exatamente ali, né, que é mais na cabeça dele, que é no final que ele tá no Que ele bar, vai que pro ele... navio. Tipo, aí, tipo, fica legal, mas é o finalzinho só. Que é até um pouco confuso, porque na verdade aquilo é a imaginação dele, né? Ele não Sim. tá no navio. E Mas isso então eu acho meio mal fizesse isso claro, feito, né? que, tipo, eles não deixam claro. Que, tipo, ele tá proibido de ir pro mar. Aí, de repente, ele tá Do no nada ele tá mar. lá. Ué, mas peraí. Seria melhor se fosse uma coisa, tipo, ele começa a cantar ali e aí já faz uma transição, bota alguma coisa ali pra gente entender, tipo, ele tá. Agora estamos no momento musical. Tipo, isso é muito normal de musicais, né? Tem Sim. até o momento da Ariel que surge a música dela, mas ela não tá com a voz. Mas aí tem uma transição ali e aí ela tá cantando. A gente entende que aquilo não está acontecendo, né? Uhum. Enfim. Podia ter algo nesse estilo, nem que fosse da montagem mesmo, e cortando entre ele lá olhando pro horizonte e corta ele no mar. Ele no horizonte, às vezes parar no mesmo lugar, sabe, pra fazer esses match cut de, é a mesma coisa, só que ele tá imaginando, sei Aham. lá. Me contrata, Disney. Bom, então pra gente começar a encerrar aqui, vamos falar dos personagens que sobraram, né? Falando primeiro do trio ali de sidekicks da Ariel, a gente tem o Sebastião, o Linguado e o Sabichão. Sabidão. Sabidão. Que tradução, né? Mas Sabidão. Que são interpretados respectivamente pelo David Diggs, o Jacob Tremblay e a Aquafina. Vamos tirar o Linguado da frente, né? Que ele não importa. Coitado, o Jacob é um fofo. Ele tinha 13 aninhos lá quando tava dublando, agora já tá um homem de 18, a voz dele já é outra. E ele mal aparece, né? E ele foi o mais esquisito pra mim. Tipo, Sim. aquela boca de peixe dele que fica um O abrindo e fechando assim, fica muito estranho pra mim. Tipo, eu não consigo acreditar que aquele peixe tá falando. E não só isso, mas todo o lance da personalidade dele ser muito assustado, ele ter medo das coisas também é meio irrelevante. É só em uma cena. Mas ainda assim é muito pouco, né? Que eu acho que tem muito essa coisa, não sei hoje em dia, mas na época das animações mais antigas da Disney, de tipo, a gente vai fazer esse personagem, então a gente vai fazer ele com um design que meio que ressalte um pouco as características dele e tal. Linguado vira um peixe. Por outro lado, o Sebastião, eu acho que ele entregou, assim. Eu gostei bastante do personagem. O David Diggs, ele faz aquele sotaque caribenho, né? Tal qual na animação original. E. Não sei, tem alguma coisa no jeito dele de falar, além do sotaque, que é muito engraçado, né? Tipo, Sim. ele tá muito de saco cheio, ele não quer fazer isso, mas ele se vê nessa situação de tipo, caramba, tem que ajudar agora essa menina, não sei o quê. Ela não lembra que ela tem que beijar esse homem, vamos tentar fazer ela beijar esse homem e tal.
Eu gostei bastante do personagem, eu me diverti bastante com ele. Sim, eu acho que ele e a Awkwafina, eles dão personalidade além da aparência, sabe? Tipo, é o que você fala, como você fala. É o Sebastião falar, não é exatamente isso que ele fala, mas tipo, putz, eu sou formado e tenho que ficar cuidando de criança, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, sabe? Isso é muito engraçado. Ou a Awkwafina que tem um monte de improviso ali que ela fala uns bagulhos e você fica tipo, mano, isso aqui não tava no roteiro, sabe? Isso é coisa da atriz brincando ali com a personagem, com as falas, que funciona muito bem. Então, quando junta os dois, principalmente, né, que ela faz o sabidão meio lunático, meio perdido de tudo, e aí tem o Sebastião que, tipo, é muito centrado ali, quer fazer as coisas ali, e aí os dois ficam um meio que brigando com o outro, né? Fica muito engraçado. No final das contas, eles se ateram muito às personalidades do desenho já. Uhum. Só que eu acho que sei lá, com a saturação aumentada, digamos assim. Até porque a Aquafina, ela tá 100% no mood padrão dela, né? Ela é assim em basicamente todos os papéis dela. Então, só encaixa ali no personagem pra deixar ele mais surtado ainda do que ele já era na animação. O que nos leva para o número musical novo, né, que tem do Sabidão chegando lá, contando que o príncipe vai casar e tal. E aí temos um já bem característico rap de Lin-Manuel Miranda. Amei. Eu ainda não sei se eu gostei, sabe? Tipo, eu achei engraçado, mas eu acho que não combina com o filme. Concordo. Parece meio deslocado. Eu acho que tem nada a ver com as outras músicas, tem nada a ver, tipo, do nada tem um momento ali e a gente tem que só aceitar. E pra quem conhece, né, e sabe que o Lin tá por trás, você só fica tipo, lá vamos nós. Quando a gente assistiu junto, a Nathalie Sobreiro falou, eu te odeio, Lin-Manuel Miranda. Você me paga, Lin-Manuel Miranda. Mas eu gostei muito, porque, tipo, claramente é o Lin-Manuel Miranda fazendo... Não sei se eu colocaria dessa forma, mas o que ele sabe de melhor que é um tipo de rap com uma cadência muito particular que se você vai ver Hamilton, você vai ver Moana, você vai ver Encanto, sempre vai ter alguma partezinha que vai ter algo nessa cadência, dessa forma que é falada, da forma como é rimada, tal. Sim. E as brincadeiras com palavras, né? Tipo, que eu acho que é muito característico dele. É claro que todos os rappers trabalham muito com letra, né? Uhum. É o beabá de rap. Mas o Lin, ele tem um jeito que ele brinca, ele troca, ele faz um trocadilho, ele vai e volta, que eu acho que é muito característico dele. Sim. E ele coloca isso em todas as músicas. E aqui tem muito isso. E aí combina bastante com o personagem até, né? Que ele é meio confuso, ele fala as coisas e não termina e tal. Mas é isso, eu acho que é uma música legal, porém eu acho que não tem nada a ver com o resto do filme, assim, tipo, nada a ver. Sim, sim. É porque eu acho que, de uma forma geral, o filme, as músicas, as letras, tanto do... É tudo muito clássico. do Alan Menken, do Howard Ashman e tal, é muito clássico, é muito característico, é muito... Qual a palavra que eu posso... É muito Broadway, sabe? Tipo, é muito teatro musical. E aí vem o Lin-Manuel Miranda que reinventou o teatro musical. Nossa, palavras fortes. Tipo, o Hamilton foi um acontecimento. Claro. E aí, tipo, é diferente. Mas pra mim, eu acho que é uma das minhas músicas favoritas do filme. É que se isso estivesse de alguma forma... No restante. Incorporado no resto do filme, eu acho que ficaria menos estranho, sabe? Sim, concordo. E por último, vamos falar sobre alguns, acho que dos grandes nomes, né, do elenco desse filme, que eu acho que foram usados muito pra promover o filme, que são a Melissa McCarthy como Úrsula e o Javier Bardem como o Rei Tritão. Vamos tirar o Tritão da frente, porque eu acho que... Javier Bardem precisava reformar o banheiro. Sejamos francos. Ele tá muito qualquer coisa. Eu gosto muito dele, mas ele tá completamente qualquer coisa... Ainda bem que o personagem nem aparece tanto assim, porque é... É qualquer coisa. Qualquer coisa. Sim. E a Melissa McCarthy como Úrsula? Você que não tinha referência da animação, como que foi essa experiência? Eu achei ruim. Sem ter a referência, tipo, era aquilo. Da mesma coisa que eu ficava, nossa, mas é só isso? Tipo, vendo a Melissa eu ficava, mas gente, por que essa vilã é tão icônica assim pra Disney, sabe? E me incomoda tanto a questão da Melissa mesmo, mas principalmente como eles não
E, de novo, acho que tudo cai em direção, em como o diretor vai filmar as coisas e tal. E como eles não exploram a Úrsula mesmo quanto personagem fisicamente. Tipo, a gente até conversou sobre isso. Parece que colocaram um bagulho ali na Melissa McCarthy e falaram: você não pode mexer da cintura pra cima. E aí fica um bagulho muito travado, muito artificial. Aí depois, pior ainda, quando a gente assiste a animação, eu assisti pela primeira vez, que tem todo o lance da Úrsula andar pra cá e pra lá, e rebola, e os tentáculos e não sei o quê. No live action, é uma coisa tão qualquer coisa, sabe? Tipo, estou aqui nas sombras, olha aqui como eu ando devagar debaixo da água, e olha aqui meus tentáculos, e você mal vê nada direito da personagem, que tipo... Por quê? Infelizmente, não vai dar pra passar o pano na fotografia nesses momentos da Úrsula. É bem escuro. Eles ainda tentam trazer um pouco de luz, né? Os tentáculos dela brilham. Tem um lance de ter um tipo de um fogo ali. Mas ainda é muito difícil de ver em vários momentos com detalhes. E eu não gosto da atuação da Melissa. Considerando o fato de que ela nunca, pelo que eu pesquisei, ela não canta, assim, ela não tem experiência. Essa foi a primeira vez que ela fez isso. Acho que ela cantou bem. Mas quanto à atuação mesmo, performance, eu achei muito sem graça. Ao mesmo tempo que às vezes eu senti que ela meio que tentava copiar a animação, tanto no timbre, o jeito e tal, que isso é culpa da direção também, que tenta replicar, fazer os mesmos movimentos, ela deitada e tal. Só que aí realmente não copia tudo, não fica da hora como é na animação. Parece que é só uma tentativa fajuta de replicar uma coisa que é muito da hora. E aí eu não curti muito. E é muito engraçado que, quando eu fui fazer minhas pesquisas e tal, que eu fui ver uns extras da animação, a voz da Úrsula é da Pat Carroll, né? E a atriz já tem aquela voz mais assim e tal. Tipo, ela não tá forçando, ela já tem essa voz. Uhum. E não só isso, mas ela falando, tipo, e aí eu via como o Howard Ashman meio que... Porque ele também tava meio que dirigindo ali os atores na hora pra cantar e tal. E ele, quanto pessoa, ele imitava a Ariel. Ele imitava a Úrsula. E a atriz da Pat Carroll, ela fala, tipo, eu via lá e eu falava pra ele, nossa, eu vou te consumir pra conseguir fazer minha Úrsula. É exatamente isso que eu quero. E ela falando, e o lance que era do próprio Howard, ele ficava, tipo, e ela falou, peguei esse trejeito dele e pus na personagem e tal. Então, é algo que não veio do nada, sabe? Tipo, foi uma criação. Eu acho que seria muito mais interessante, e aí é um lugar muito complexo, né, de refazer personagens muito icônicos, muito característicos, Sim. que é como que você faz o mesmo personagem de uma forma diferente? Eu acho que fazer a cópia não é o melhor caminho. Eu também acho que não. Inclusive, pelo que eu vi, a Lizzo, né, que é uma cantora que a gente gosta muito e tal, ela queria muito ter interpretado a Úrsula, e pelo que ela disse numa entrevista, aparentemente não gostaram muito da abordagem que ela gostaria de tomar. E eu acho que ela iria pra um lugar mais da personalidade dela, que é uma mulher, tipo, espalhafatosa, e ela é engraçada, e ela... Eu acho que ela tem muitas características que são similares à da Úrsula, mas eu acho que talvez ela queria fazer mais engraçado. Entendi. Talvez um pouco mais cômico. E aí, aparentemente, não curtiram. Também tem o fato, né, de que aí seria mudar... Tudo bem que a Úrsula é roxa, né, mas, enfim... Talvez as pessoas se incomodassem de ter a Ariel e a Úrsula sendo interpretadas por mulheres negras, o que eu acho uma grande bobagem, mas enfim. E aí foram pra Melissa, que é da comédia, só que ao mesmo tempo eu não acho a Úrsula do live action engraçada. Eu acho a da animação ainda muito mais engraçada. Eu acho que esse do live action parece até que eles tentaram fazer ela mais pra um lado mais de terror. Tentaram, não disse que eles conseguiram. Justo. Mas parece que é a intenção deles. E, enfim, eu acho que acaba ficando meio que no meio do caminho. Eu não gosto muito do visual também. Parece meio preguiçoso Úrsula... a cara da Úrsula no live action. Pra mim é a Melissa McCarthy tentando, fazendo drag pela primeira vez, sabe? Tipo, acho que foi um grande erro eles não terem chamado uma drag queen pra fazer a Úrsula. Essa é a verdade. Pra quem não sabe, a personagem, né, o design dela foi inspirado em uma drag queen, a Divine. Sim. Então não venham falar, tipo, isso é besteira, porque não faria só o total design, sentido. mas, tipo, a própria movimentação corporal. Personalidade, sim. Sim. Que o Roger Allers, que foi um dos animadores na época, ele falou sobre isso, que, tipo,
teve a Divine, não só na aparência, mas também na forma como ela andava e tal. Então, tipo, vem de algum... toda a questão da Úrsula tudo vem de algum lugar da personagem. E aí parece que o live action não vai nisso, tipo, qual que foi a referência? Onde eles foram? Não, vamos pegar aqui a Melissa McCarthy, faz aqui uma cara dela aqui, bota essa peruca aqui, aproveita que não mexe tanto o cabelo dela e tá ótimo, a gente economiza no CG. E aí, o final também, quando a Úrsula fica grandona lá, não gostei, achei feio. Já começa que eu não gosto do clímax, já ali na parte que começa ali não é casório, o noivado lá dos dois, tal. Aquela parte pra mim, não sei pra você, mas me pareceu muito novela da Record. Todo mundo ali, e aí vem a Ariel e rola uma briga, todo mundo fica olhando assim. Não, na hora que elas começaram a brigar, eu fiquei, gente, eu não sei se eu gosto disso. O que está acontecendo? Tipo, e toda a questão é como você filma, sabe? E uns planos meio feio, e aí de repente ela vira a sereia e ninguém tem muito uma reação. Gente, vamos lá, vocês já viram isso na vida? Porque tá todo mundo, tipo, segunda-feira, tipo, não, sabe? Me incomodou um pouco isso, e aí disso escala pro fundo do mar, e ela crescendo lá, gigantão, tava, gente, o que eu tô assistindo? Essa parte foi a parte que eu menos gostei do filme de uma maneira geral, sabe? Porque vai ficar muito atribulado, muito corrido, e meio mal filmado também. Talvez o problema seja justamente ser muito parecido com a animação. Uhum. Eu acho que eles poderiam, talvez, ter feito um outro caminho pro clímax. E só pra fazer um adendo aqui, né, tem muita gente que gostaria que tivesse mais do passado da Úrsula, né, uma história de background, assim. Eu acho que não dá tempo, não sei se daria tempo de ter isso, além de todas as outras coisas. E no final das contas, pra mim, né, como é a história da Ariel, o que envolve mais a Ariel é ela própria e o Eric, né? Então, eu gostei que eles foram mais pra esse lado, tipo, vamos dar mais corpo pra isso. E a Úrsula é a vilã, pronto, ela é má e foda-se, entendeu? Não precisa ter uma super motivação. Vou jogar aqui, veio agora na minha cabeça. Tal qual o Rei Leão fez 1 bilhão e a sequência vai ser a história no passado, a Pequena Sereia 2 vai ser sobre o passado do Tritão, da mãe da Ariel e da Úrsula. Só que aí vão ser outros atores porque eles vão ser mais jovens. Tem que ser jovenzinhos, Uhum. Eu acho que vai ser isso. No final das contas, é isso. Eu acho que esse foi um live action bem sucedido, dado todas as circunstâncias, tanto do material original, quanto esses desafios que existem, né? Quando você tá fazendo essa adaptação e você quer agradar um pouco os fãs, mas você quer também se atualizar e tal. Eu acho que, dado tudo, eles fizeram um trabalho bem legal. E por mais pouco que possa parecer, às vezes, algumas das mudanças, enfim, a Halle Bailey é a Ariel de toda uma nova geração. E eu acho que só isso, na verdade, já é incrível. Mas que bom que eles deram uma Ariel com um outro propósito que vá além do romance. Então, eu acho que esses 2 pontos já me pegaram muito. E aí, isso foi tão legal que as outras coisas que não são tão legais assim não estragaram o filme pra mim. Não é um filme perfeito, mas é um filme legal. É honestinho. E eu me diverti muito. Arthur tá de prova, viu comigo. Eu ri pra caramba. Não, na hora que a Aquafina virou e perguntou, ela já matou o Eric? Já matou o príncipe? Sério, eu não sei o que aconteceu. Eu perdi tudo nessa frase. Eu achei muito engraçado. Então, é isso. Eu super assistiria de novo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui sobre o filme. Espero que tenham gostado do filme também. Espero também que muitas pessoas vão assistir, né, de coração aberto, dê uma chance. Não sejam escrotos. Não ataquem essa garota tão talentosa, tão querida, tão fofa. E sejam empáticos com as outras pessoas que vão ficar felizes com essa representatividade. A gente precisa se abrir pra esse tipo de coisa. Não dá pra gente ficar parado no passado! Segue a gente nas redes sociais, @TênisVerdecast, e seja um apoiador na Aurelo. Vai ajudar muito a gente. Com R$5. Você já dá, assim, um super apoio pra gente e tem acesso a conteúdos exclusivos. Já tem conteúdo lá da gente comentando sobre remake, sobre polêmicas de The Idol, e vai ter um novo conteúdo agora, final de maio. Então, já vai lá na Aurelo, se inscreva e nos falamos no próximo episódio. É isso aí, gente. Tchau.